E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Nas aulas passadas a gente viu conteúdo sobre perspectiva e como aplicar esse conteúdo de uma maneira orgânica e fluida nos nossos desenhos. Então a gente viu como construir as caixas e no último vídeo eu mostrei alguns processos de como eu estava aplicando as caixas e os cilindros nas árvores e cabaninhas de um jeito que eu fazia à mão livre, e eu fazia um esboço mais sutil para construir a perspectiva em cima sem perder muito tempo puxando ponto de fuga, sabe? De uma maneira mais intuitiva de olho, com os conhecimentos de perspectiva. Na aula de hoje eu quero falar de gesture drawing, que é basicamente como a gente une a estrutura que a gente estava aprendendo sobre os fundamentos de perspectiva de volume tridimensional para desenhar no papel, de uma maneira que isso não fique duro e robótico, né? As caixas, os cilindros, são tudo estruturas duras, assim, né? Não tem muito o que fazer em questão a isso. E quando a gente começa a colocar anatomia em um desenho, a tendência, como a gente está botando esses volumes sólidos, é ficar mais duro, sabe? É ele ficar um pouco mais rígido. Então, o desenho gestual, ele vem com o objetivo de tu ter fluidez no traço, tu manter a energia, mesmo tendo um desenho bem estruturado, sabe? O primeiro autor que eu peguei aqui para nos ajudar a entender o que é desenho gestual, que é um dos fundamentos mais abstratos do desenho e é mais difícil de explicar do que os outros, o Steve Houston fala muito no livro dele Figure Drawing for Artists, nos primeiros capítulos ali de Gesture Drawing, e ele é um dos melhores livros que eu vi que fala disso, assim. Por exemplo, a gente vai ver mais livros depois, o livro do Hampton, e eu acho que o jeito que o Steve fala disso é o que mais fez sentido para mim, sabe? Ele diz que a estrutura, quando a gente estuda as caixas, quando a gente estuda a esfera, cilindro, como botar as coisas em perspectiva, seria como se na música a gente estivesse aprendendo as notas, né? Então a gente aprende no violão a fazer o Ré, a fazer o Lá, a fazer o Fá. Então isso seria esse fundamento aqui das caixas. Quando a gente estuda a perspectiva, a gente está aprendendo as notas, sabe? Então, por exemplo, um corpo vai ter uma caixa assim, seria a mesma coisa que música tal vai ter o Fá sustenido, vai ter a nota tal, e a gente sabe aquilo, né? Agora, o gesture drawing seria o ritmo, sabe? Seria o como que essas notas se encaixam. Então, como essas caixas estão se encaixando, é a diferença entre a minha pose ter fluidez e ser bonita, e ser algo diferente, ser algo que transmite a emoção que a gente quer para nossa ilustração, ou não, sabe? Ou ser uma música sem ritmo, por exemplo. Então, o gestual, da mesma forma que o ritmo é o que vai unir as notas musicais para criar uma música, o gestual está unindo as nossas caixas para fazer um desenho fluido, para fazer um desenho com movimento, uma composição fluida que passa a mensagem que a gente quer. Então aqui tem um vídeo dele no canal do New Masters Academy. Eu recomendo que vocês olhem o canal do New Masters Academy e o canal dele mesmo, né, Steve Houston. Também o livro dele eu sempre recomendo para todos os meus alunos, principalmente quem está começando e quer desenhar figura humana. Ele tem bastante estruturas, assim, né? Aqui tem um exemplo dele mostrando o que seria um gestual no livro dele aqui. Então, tipo, tem a pose. O gestual seria essa melodia, essa fluidez por dentro, né? Por isso que é uma das coisas mais abstratas de se explicar no desenho, né? Porque é uma coisa que não é, tipo assim, não é o contorno de fora, né? Não é o contorno de fora da perna, embora tenha dado coincidência de ser aqui. É o ritmo que isso está fazendo, sabe? Então pode ser o contorno de fora, como pode ser uma linha central, assim. Eu poderia simplificar essa pose em um C ou um S, sabe? Poderia ser o gestual disso. Então, aqui tem um dos processos dele, dos gestuais dele, que ele estava fazendo diversos estudos, e podem ver como ele simplifica como algo fluido, algo contínuo, sabe? Ele também fala da metáfora de um riacho, em que as poses, qualquer coisa, né? Tipo, o gestual, ele tá presente em todos os elementos da natureza, tipo, desde nuvens, desde montanhas, desde animais, desde o corpo humano, desde raízes das árvores, desde pedras, desde uma cachoeira. Então ele faz essa relação do corpo humano com um riacho, sabe? Imagina no corpo do modelo, quando tu tá desenhando, ou nesse desenho aqui por agora,
que as laterais do teu desenho fossem um riacho e dentro disso tá passando água, sabe? A água é o olhar do espectador e tem que ser o teu olhar quando tu desenha também, tem que ser os teus traços quando tu desenha, para te guiar ele dessa forma fluida. Ter uma maneira que tu consiga fazer o olhar do teu espectador ir para um lado e ir para o outro, como se fosse uma bolinha de pinball, assim. Isso é a fluidez. A gente vai ver depois traços de desenhos de animadores, porque gestual é um princípio de animação também, e a gente vai ver como que esses animadores usam o traço dessa maneira, para um traço guiar o outro. E isso é algo que eu uso muito nas Ashuras também. Mais pra frente eu vou demonstrar como eu desenho figura humana, e vocês vão ver na minha Ashura que o meu gestual está presente não só no início do desenho, quando eu estou buscando a pose, mas também nas minhas Ashuras, porque as minhas Ashuras também são fluidas, sabe? Elas também têm que guiar o olho. Aqui tem um pouco do exemplo disso, que ele fez com o Sanguínea Conté, né? Que é tipo um pastelzinho vermelho. E ele faz... O gestual tá mais elaborado, né? Ele botou sombra no gestual, assim. Mas a ideia do gestual é tu pegar a pose de uma maneira simples e rápida. Não seria algo assim, né? E buscar exagerar essa pose, né? Tem diversos livros de animação em que a ideia do modelo vivo não é tu copiar o que tu vê, é tu exagerar o que tu vê para causar maior impacto e para te aprender, né? Para te não só copiar sem entender as coisas. Para te exagerar as coisas e deixar melhor ainda do que está na realidade, é necessário tu entender. Entender a anatomia, entender a fluidez. E parte disso é errar também, né? Vai ter gestuais que vão ficar ruins, porque a gente não é bom, e vai ter gestuais que a gente vai melhorando e cada vez acertando mais. Esse artista é um dos animadores, e ele foi professor de muitas pessoas, assim, até o Carlos Luzzi, eu falei na aula passada que ele é um artista brasileiro, animador, teve aula com o Glenn Vilpo, e também tem vídeos dele no YouTube, tem livros do Glenn Vilpo e tal. E o Glenn Vilpo, ele tem um desenho muito fluido, ele sabe bastante anatomia, ele faz esses desenhos para mostrar os músculos, para mostrar como é a construção dele, mas a gente vê nos desenhos mais sketches, assim, né, os desenhos mais casuais dele, como é muito fluido, assim. O processo dele, o jeito que ele faz as Ashuras também, aquilo de guiar, guiar o traço, né, guiar o olhar com o traço das Ashuras, mesmo sendo algo pequeno. Esse é outro professor animador, ele também dava aula junto com o Glenn Vilpo, que é o Carl Gnassi. Eu peguei ele para mostrar que o gestual não é uma coisa fixa também. O gestual é como tu pega aquela pose de uma maneira rápida. Então, o próprio Carl Gnassi fala isso nas aulas dele, que se tu for bom o suficiente para conseguir pegar a fluidez com linhas retas, ou com uma linha só, tu pode fazer isso. Se tu tá, por exemplo, desenhando num shopping, no metrô, a pessoa tá passando rápido, tu quer fazer aquela pose, ou tu mesmo num lugar de modelo vivo, e tem poses de 15 segundos, poses de 30 minutos para aquecer o braço, tu pode fazer o aquecimento até em casa, olhando foto de 15 segundos, 30 segundos, com essas linhas retas, sabe? Com essas linhas que tem fluidez e que já vão pegar a pose, aquilo já vai parecer uma perna, já vai parecer uma coxa. Então, é um desenho rápido para aquecer o braço e que tem informação, sabe? Aquilo contém informação de pose, do que está acontecendo ali. Aquilo é um torso, aquilo é um braço que vai pro lado, isso aqui é uma mão. Aqui tem mais um desenho gestual do Glenn Vilpo, para mostrar justamente aquilo da ideia das linhas entrando umas nas outras, e que não é a linha de contorno. Uma das coisas que o Glenn Vilpo mais fala é não copia as linhas de contorno, não use a observação 2D, sabe? Sempre desenha o modelo, ou a foto, ou a tua referência, como se tu estivesse desenhando de imaginação. E para desenhar de imaginação, a gente não sabe o que a gente está fazendo direito, né? A gente tem que explorar. Explorando, a gente vai ganhar conhecimento disso, conhecimento de forma, conhecimento de fluidez, conhecimento de pose, e cada vez mais a gente vai ter confiança para desenhar aquilo de imaginação daí de uma maneira mais direta, sabe? Até sem precisar de gestual, como o Kim Jung-gi, por exemplo. Aqui o outro livro que eu falei, que é muito bom para entender estrutura e gestual, que é o Hampton. E o Hampton tem desenhos gestuais que aqui misturados com estrutura, né? Que eu acho que o ponto forte do Hampton é mais a estrutura, assim, embora os gestuais eles são bem bonitos, bem fluidos. Tem uma coisa que o Hampton faz no livro dele que eu gosto muito, que ele desenha bem baseado no exemplo do Steve Houston, né? Daquilo do riacho de guiar o olho. Então ele vai desenhar, por exemplo, uma perna ou um braço, uma parte anatômica que costuma ser uma parte bem dura. Ele vai desenhar aquilo mostrando essa fluidez que tem que acontecer, né? Muitas vezes a pessoa que vai começar a desenhar e não sabe gestual, ela vai fazer um braço ou uma perna e ela faz aquele boneco de bolinha, assim, sabe? Sem muita fluidez.
E o gestual, tipo, tu guiar o olho e a própria anatomia, que é uma coisa orgânica, que é uma coisa fluida, né? Ela tem que ter essa rebatida do riacho, assim, essa coisa de vai e volta. Então, um braço, que é uma coisa anatômica, a gente vai ter o deltoide no ombro, a gente vai ver esses músculos com mais detalhe nas aulas de anatomia, quando eu começar a botar isso no canal. Mas então a gente vai ter o deltoide, a curva do bíceps, a gente pode ter a curva do cotovelo, aqui o extensor do braço, que vai descer, o brachioradialis, o pulso, a ulna, que é o osso do fim, né, o dedão, a mão. Então, olha, eu fiz um braço só com linhas de zigue-zague, sabe? A linha, o olho vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá. E ficou super fluido, mesmo sendo algo reto e duro, sabe? Que é um braço parado. Então, aqui teria o tríceps, aqui teria a sobreposição do deltoide, aqui teria o bíceps, aqui teria um dos flexores, aqui tem tipo um furinho, né, o que o bíceps insere, o brachioradialis sai daqui, vai lá pro lado do dedão, aqui a gente vai ter a ulna, o pulso, né, o carpo. Então, aí depois disso seria estruturar, sabe? Eu já fiz o gestual super rápido. E o que é o riacho, né, voltando? A água batendo e indo de um lado para o outro, fluindo no teu desenho. Aqui eu peguei um exemplo de um desenho de desenhos de cavalo que eu tinha feito. Eram os que eu tinha salvo aqui no computador de foto, assim, de papel. Porque esse eu passei nos stories uns tempos atrás. E eu também... É para mostrar que, tipo, isso tu usa para explorar tudo, sabe? Tudo que tu não tiver confortável em desenhar, tudo que tu tiver aprender a posar. Faz desenhos pequenos e desenhos rápidos para te ganhar essa experiência mais rápido, sabe? Para te saber simplificar aquilo. Quando tu sabe simplificar aquilo bem, mostra que tu realmente entendeu, sabe? Então, o que é o gestual aqui? Não é esse monte de achurinha aqui. Isso aqui foi meio que para separar o olhar. O gestual é a pose dele, sabe? É essa curva aqui que ele tá fazendo. No livro do Hampton, voltando aqui, né? O Hampton, ele também fala que o gestual, tanto como coisas em composição, pode ser separado em 3 letras: I, C ou S. Então, uma pose, por exemplo, essa aqui, seria tipo um S, né? Se a gente for ver outras poses aqui, ó, isso aqui seria tipo um C. Essa aqui seria um S, né? Deixa eu ver, assim. Esse aqui seria um C. Essa aqui pode ser um I, pode ser um S, né? Então, são letras que é bom de tu ter em mente, assim, para simplificar, sabe? Essa aqui poderia ser um S mais esticado, tu pode esticar elas também, né? Ou também tu poderia, tipo, dizer que a perna essa perna vai ser o principal gestual e exagerar isso. Então, quando a gente olhar aqui, tentar comparar essas letras do Hampton também, né? O C, que ele tá dizendo, e a gente pode exagerar. Aqui tinha um cavalo em cima. E aqui uns exemplos de figura humana que eu vou mostrar o processo para vocês no papel também daqui a pouco. Esse quadradinho que eu fiz aqui já é a estrutura, sabe? Eu já estou construindo a estrutura em cima do gestual. Esse desenho aqui eu peguei de uma aula que eu dei para a Zana, umas semanas atrás, que é uma aluna minha, e a gente está vendo bem isso do início da construção da figura humana, né? Então, fazer o gestual e depois botar a caixa em cima com os ângulos que a gente vai estudando e aprendendo a estrutura da figura humana. As imagens que eu vou usar nas demonstrações, eu estou aproveitando que o Proco tá fazendo um concurso no Instagram dele, então vocês podem procurar Proco no Instagram, Proco TV, que vai ter lá o post desse concurso, desse desafio. No site dele, que é proco.com/figurechallenge, tem diversas fotos, assim, de boa qualidade. Eu não vou abaixar porque senão o YouTube vai me bloquear, tipo, tem que censurar, né, as fotos. Então eu peguei outras fotos que tem tipo de costas, assim. Vocês podem vir nesse site, baixar e usar também como exercício para essa aula. E se vocês postarem a hashtag do Proco, lá no post dele tem explicando tudo. Vocês podem concorrer a um curso dele, tem o curso do Jeff Watts também, e outros prêmios, assim, são diversos prêmios, além deles divulgarem o desenho de vocês, né? Então eu peguei 2 imagens dessa pastinha dele que ele está divulgando aqui, e eu vou analisar o gestual delas, vou fazer o gestual do lado, e depois eu vou mostrar no papel. Então, vamos fazer meio que como Steve Houston, uma análise por dentro, assim, né? Isso seria tipo um C, né? E seria o principal dessa pose, sabe? Essa perna aqui, ela não é tão importante assim, né? Ela tá fazendo algo na silhueta,
Mas ela quebra o gestual um pouco, né? Tipo, se a gente pegar esse C e exagerar, a gente pode adicionar isso aqui como um detalhe depois, tipo um gestual assim, e isso aqui ainda vai ser o principal, então seria o que eu usaria. Nessa pose aqui eu usaria um C. Vou fazer aqui do lado pra gente ver como funciona, então. Uso a caneta bem fraca, com a pressão bem fraca. Eu gosto de usar de algumas formas, tipo, o corpo humano ele é composto de 3 formas principais, os animais também, né? A cabeça, a caixa torácica e a pelvis. Então, eu penso, se a pose tá, tipo assim, meio frontal, se não tem muita perspectiva, eu gosto de começar o gestual dessa maneira, assim, de pensar pelo menos essas partes grandes, sabe? E relacionar elas, assim. Então, aqui, essa perna vai pra lá. Aqui tem um gestual, né? Tipo, eu devo ter demorado uns 20 segundos, 30 segundos. E eu poderia ter exagerado mais ainda isso, né? Se eu quiser exagerar o C, tipo, isso seria um gestual meio parecido, em que eu faria um desenho meio parecido com a foto, assim, talvez uma curvinha mais aqui. Eu poderia pegar esse C e exagerar mais ainda, sabe? Quero fazer, tipo, algo que mostra, tipo, algo dramático que mostra essa curvatura dela, então... eu não tô copiando contorno, né? É aquilo de desenha como se tu estivesse desenhando de imaginação. Não usa a informação bidimensional da foto. Usa o conhecimento tridimensional das estruturas, dos fundamentos de perspectiva. Uma das coisas do gestual também, como a gente está fazendo isso de uma maneira leve, vamos supor que eu errei o braço, eu fiz tudo na mesma camada, né? Mas o braço aqui, ó, eu tinha feito uma linha que foi muito alta. Então depois eu só puxei pra cá, sabe? Eu só podei assim. E quando eu fosse botar a estrutura, que eu viesse aqui e ia botar o deltoide, o cilindro do braço e tal, eu ia parar no lugar certo, sabe? Essa linha ninguém ia olhar assim, ela ia até servir como dar mais energia pro meu sketch depois de modelo vivo. Também, lembre-se de não forçar muito, né? De fazer com... A importância de fazer com o traço mais fraco é porque isso é uma etapa, é uma ferramenta pra gente pegar essa pose. Depois a gente vai construir coisas em cima, ela é só uma parte do processo. Então aqui a gente pode dizer que tem um C, a gente pode dizer que tem um I também, né? Um I meio curvado, assim. Então vamos experimentar isso. E também tem também uma linha dos braços aqui, né? Sendo um gestual menor, assim, um gestual secundário dentro disso. Vou pegar esse C dessa perna que vem pra cá. Não tem medo de rabiscar, assim, de fazer qualquer linha que te ajude a encontrar a forma, sabe? Então, às vezes eu faço cilindros, projetos de cilindros, né? Eu não estou pensando na perspectiva perfeita, eu estou sugerindo cilindros, porque esses cilindros estão me ajudando a ver aquilo em perspectiva. Se a perna vai para longe de mim, como nesse caso aqui eu venho para perto de mim, eu faço uma linha que envelopa. No livro do Hamilton ele fala isso. Ele chama isso de wrapping lines e a gente vai ver mais para frente nas aulas de estrutura. E eu acho que eu já comentei também nas aulas de árvore, porque é algo importante nas raízes também, para a gente ver os volumes. Então isso aqui já é algo que já dá para ver essa pose, sabe? Mesmo estando meio errado, tipo, mesmo a perspectiva estando um pouquinho errado aqui, e ter volumes para definir, tipo, a orelha dele. Quanto mais tempo eu tiver para ficar aqui, melhor esse desenho vai ficar, sabe? Eu não tô... por exemplo, se eu vou no modelo vivo e a gente tem poses para aquecer o braço 30 segundos, eu não vou parar e copiar aqui. Então aqui é o ângulo do zigomático dele, aqui vai ter a pontinha do nariz, aqui o trapézio passando, o pescoço, o outro lado do trapézio, aqui o crânio, né, o cabelo. Eu não vou ficar copiando isso aqui mega 2D duro, assim, sabe? Eu começo assim, e daí eu vou estruturar. Então, aqui tem a caixa torácica, então tá, vou botar a caixa torácica. O ângulo da caixa torácica dele tá com a lateral aparecendo aqui, dá pra ver um pouco pela sombra aqui, né, que fica. Então eu botaria a caixa torácica aqui. A pelvis dele tá com a caixa assim. Isso são coisas que a gente vai pegando, estudando a estrutura, sabe? De poder ver isso de uma maneira mais fácil. Então, a caixa da pelvis vai estar assim. Eu posso até exagerar isso no meu desenho, né? Se eu quiser mudar, se eu quiser rotacionar,
é muito mais fácil rotacionar uma caixa do que rotacionar um corpo humano inteiro, sabe? Do que rotacionar um glúteo com o osso com o trocânter, com o glúteo médio se inserindo aqui, com o oblíquo. É muito fácil pegar uma caixa, tá, vou exagerar essa caixa, sabe? Rotacionar de jeito diferente. Então, recomendo que vocês façam esses desenhos esses exercícios de gestual com os desenhos do Proco. Vejam o canal do Proco de gestual, vejam as referências que eu mandei. Tem também sites muito bons, como, por exemplo, o Café Croquis, que eu recomendo para meus alunos. Eu não sei se eu vou poder mostrar porque vai ter censura, né? Então, vimeo.com/croquiscafé. Tem vários vídeos aqui, então vocês, tipo assim, vários vídeos com as poses já programadas. Vocês podem, tipo, combinar de praticar uma vez por dia, fazer um vídeo inteiro do Café Croquis, é uma meia hora por aí. E vocês já vão sentir uma melhora muito grande no gestual de vocês, sabe? Se vocês não têm confiança, se vocês não querem, não é o objetivo de vocês estudar figura humana, façam o gestual nas árvores, em cavalos e no animal que vocês quiserem, em arquitetura. Vejam um vídeo anterior que eu falei de como deixar a perspectiva fluida e eu mostrei em árvores e cabaninhas basicamente esse conteúdo de gestual. E agora eu vou mostrar no papel desenhos mais demorados, não vão ser tão rápidos quanto esse, para mostrar como a Ashura ela é guiada também pelo gestual, né? Como o gestual não está guiando só esse comecinho, mas sim toda a estrutura final do desenho. Quando começarem o exercício de vocês, tentem pegar o essencial, assim, né? Não perder tempo fazendo aquele detalhezinho do olho, ou a dobrinha do braço, ou a dobrinha do pescoço. Peguem o essencial da pose, algumas formas básicas, e pensem na fluidez, né? Como que vocês podem guiar uma forma para outra. O gestual ele tem uma diferença de quando a gente vai fazer um desenho rápido e um desenho mais demorado. Por exemplo, se eu estou no modelo vivo, eu só estou fazendo um estudo em que o meu desenho, eu sei que eu vou ter 30 minutos para desenhar, eu gosto de fazer gestuais mais elaborados, sabe? Onde eu vou pegar o gestual tanto das formas grandes do corpo inteiro, como o próprio gestual da mão, e eu vou ir adicionando achura, adicionando textura. Quando eu coloco formas básicas, tipo cilindros no meu gestual, são coisas para me guiar, sabe? Isso que eu tô fazendo agora ali não é mais gestual, é achura, né? E a própria Ashura, ela tem a fluidez, né? Aquilo que eu disse do traço seguir a curvatura de um traço entrar no outro e guiar o olhar do espectador. Um artista que faz isso muito bem é o Eric Clay, e eu vou voltar a citar ele nas aulas de Ashura e de Render. E o Marshall Vander fala do Eric Clay como alguém que lança um laço que envelopa a forma, sabe? Olha a fluidez dessa pose, tanto da mulher quanto desse homem-peixe, a naturalidade e o jeito de mostrar assim, a leitura da imagem, né? O fluxo. E ele tem desenhos mais limpos, como também desenhos onde ele explora mais, então é uma ótima referência para estudar. Nesses exemplos que eu estou mostrando aqui, eu estou fazendo desenhos mais demorados, né? Então eu tô tendo mais calma para fazer o meu próprio gestual. Eu recomendo praticar para ter confiança e também não esquecer, assim, ter o gestual como algo automático no cérebro de vocês. É fazer muitos desenhos rápidos de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Tanto em sites como quickposes.com ou o Café Croquis, para vocês terem o hábito de a primeira coisa quando verem uma pose, quando verem algum objeto, alguma composição, é verem essa seta, né, uma das 3 letras, e imaginarem como o riacho que o Steve Houston fala está fluindo por aquela pose. Então, por exemplo, ali uma das primeiras coisas que eu marquei foi a curvatura das costas e o balanço dos braços, né. Logo em seguida eu já desci, pegando um pouco os cilindros das pernas, e eu faço, às vezes, algum tracinho bem leve, né? Às vezes mal dá pra ver no papel, que é imaginando esse riacho. Nota as linhas que tem por dentro ali, antes de eu começar a botar os detalhes e achuras, né? Depois disso eu começo botando achuras e as linhas de forma, baseado nos conhecimentos de anatomia que eu já tenho. Por exemplo, essas sombras que eu botei nas costas, é o conhecimento de saber que aquele músculo ali é o teres maior, e ele também está sendo... ele está sendo moldado pela forma da escápula, né? Como a escápula se move, ele acompanha porque ele está inserido na escápula e vai até o húmero, que é o osso do braço. Isso são conhecimentos de estrutura e anatomia que a gente vai ver depois, e não são o objetivo agora. Tentem fazer o máximo de gestual que vocês puderem,
e façam desenhos mais demorados, levando em conta o conhecimento dos vídeos anteriores sempre, de perspectiva, de observação das raízes, né? Os músculos nada mais são do que várias raízes sobrepostas e curvadas, assim, curvas, né, se entrelaçando. Então, se vocês conseguem desenhar muito bem as raízes, quando a gente começar a ver os nomes dos músculos, vai ser muito mais fácil, sabe? Vocês já vão ter o domínio da caneta, das achuras. Então, se vocês não querem arriscar a figura humana por agora, façam gestual das raízes, façam achura nas raízes. O próximo vídeo que eu vou fazer no canal vai ser falando sobre peso de linha. Então, também já vou estar evoluindo um pouco mais esse conteúdo das achuras. E o importante é vocês praticarem, ver essa fluidez e a percepção de ir conseguindo botar cada vez mais detalhe, né? Ter calma quando for desenhar, ter calma quando for estudar e analisar as coisas. O desenho está acelerado, mas como vocês viram antes eu fazendo o gestual, tipo essas linhas centrais, pode parecer um desenho rápido, um desenho corrido, mas o gestual pode ser feito com calma, sabe? Vocês podem parar, pensar, imaginar o eixo, imaginar essa fluidez, e quanto mais vocês forem fazendo isso, mais fácil vai ficar da próxima vez, né? Então, quanto mais vocês tiverem a noção do que o gestual não é copiar a linha de contorno, não copiar os ângulos 2D, e sim pegar o fluxo. Sobre isso de não copiar o ângulo 2D, é algo muito mais de ter uma liberdade, sabe? De não ter medo de rabiscar o teu desenho, assim, de deixar o sujo e deixar esses traços gestuais aparecendo. E também de explorar, sabe? De errar, de não ter medo de colocar algo no papel, seja para desenhar de imaginação, de uma maneira leve, sabendo que aquele teu primeiro gestual pode estar super fora de proporção, pode não encaixar direito na folha, né? Se tu não tá desenhando no digital. E que tu vai conseguir arrumar aquilo porque tu fez com um peso de linha bem leve. E quando tu colocar um peso mais forte, quando tu começar a botar a linha decisiva de construção, as linhas de achura, as pessoas mal vão ver o gestual, sabe? E se tu quer levar isso para um desenho profissional, talvez um character design, talvez uma ilustração finalizada, quando tu pintar, o gestual ele vai estar transmitindo a energia dele, né? A pose vai estar fluida e essas linhas não vão aparecer mais, tu já vai ter pintado por cima de tudo ou feito uma linha bem limpa por cima de tudo, assim. Uma das coisas que eu gosto para manter a energia do gestual é nunca pegar, apagar ele e fazer algo do zero com linhas duras em cima, assim. Se vocês virem minhas ilustrações no ArtStation, sempre que eu tenho uma linha mais limpa, eu limpei apagando, tipo assim, fazendo na própria camada do gestual, sabe? E eu ainda deixo um pouquinho sujo, assim, porque eu acho que isso dá vida pro meu desenho, assim, isso mantém a fluidez, além de, claro, dar essa ideia das formas entrando uma nas outras e eu guiar o olho do espectador. Ali no tecido eu usei os mesmos conceitos de gestual, podem ver que o tecido parece uma onda quebrando, assim, né? Uma onda vindo. E a própria achura ali dá pra ver bem claro, porque como é tudo um plano que tá em sombra, eu não fiz as achuras tudo retas, né? As achuras têm uma curvatura que é um dos princípios de animação, assim, o princípio de que algo tá se mexendo e se movimentando. Como eu falei, gestual é um dos fundamentos mais abstratos, assim, porque é meio que tipo fluidez, né? Conectar as estruturas. Então, o que está conectando essas esferas que eu botei, né? Essa caixa que eu botei na pelvis? É meio que aquelas linhas de ação, assim. As linhas de fluidez, a linha do riacho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou algo meio confuso, alguma dificuldade, comentem para eu saber se eu faço mais vídeos sobre isso, se eu repito algumas coisas, se eu dou mais exemplos, ou se também eu foco mais nisso nos vídeos de Ashura. E pratiquem muito, assim, sabe? Eu acho que um exercício, se vocês estão iniciando, não tem tanta experiência com a figura humana e com gestual, pegar poses rápidas ou fazer vários gestuais rápidos de uma mesma foto e explorar isso, sabe? Também olhar os artistas que eu recomendei no início do vídeo, o Michael Hampton, o Glenn Vilpo, e copiar alguns gestuais para ver o que eles estão pensando nesses gestuais, né? Talvez pegar alguns desenhos dos mestres antigos, tipo Michelangelo, Rafael, pegar os desenhos desse vídeo, pegar os desenhos dos outros artistas e desenhar por cima essas linhas que fazem o principal daquela pose. Um pensamento que ajuda muito é, tipo assim, tu tá vendo o modelo ali, tu sabe que a pose vai durar 1 minuto,
qual é o mínimo de traços que tu vai botar pra te pegar a essência daquela pose, pra te ver depois e tu saber o que era, sabe? Não vai ser um monte de traço solto, uma loucurada de rabisco, porque isso vai te fazer perder tempo e vai te ficar confuso, né? Então tem que ser poucos traços claros, que ainda tenham a fluidez e que ainda tenham a informação da pose. Eu acho que esse é o desafio do gestual, sabe? E como qualquer outra habilidade, como qualquer como ficar nisso. Então, vejam que as folhas que eu estou usando são materiais bem baratos, né? Tem até umas coisas com mancha de café nos anteriores. E peguem esse tipo de coisa, assim, folha, papel jornal eu usei muito também, que é um papel super ruim que vai estragar em poucos anos. E pra pegar essa prática, sabe, de não ter medo de errar, de arriscar, de fazer o gestual ser. Talvez você fique fluido e com o tempo vai ficar, mas também de ser algo estranho, assim. E eu tô sempre testando coisas novas nesse desenho, sabe? Eu tô sempre testando jeitos de simplificar a mão, jeitos de talvez achurar diferente, jeito de talvez fazer alguma região do corpo. E pode ficar bom como não pode ficar, sabe? Mas se fica bom e foi algo novo, eu aprendi algo novo do que fazer. E se ficar ruim, eu aprendi algo do que não fazer, né? Então, eu tô ganhando dos dois jeitos, assim. Só de estar praticando eu já tô evoluindo. E dos dois jeitos eu vou melhorar. E vocês também vão melhorar fazendo esses exercícios, focando nesse conteúdo. E entender que também leva um pouco de tempo, assim, até tu começar a pegar uma velocidade nisso. Eu espero que o vídeo tenha sido muito útil para vocês. Deixem as dúvidas aí e um abração.